Vou comentar o livro Mayombe, escrito pelo angolano Antônio Carlos Maurício Pestana dos Santos, mais conhecido como Pepe Tela, um escritor angolano que nasceu em 1941, outubro de 1941. Bom, o Pepe Tela, ele foi guerrilheiro do MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola. Esse movimento era um movimento que lutava pela independência de Angola das garras do Império Português. Então Pepe Tela, ele foi um guerrilheiro do MPLA e a função dele era escrever relatos de guerra. Então esse romance, inicialmente, ele não foi concebido para ser um romance. Ele foi inicialmente escrito como relatos de guerra, como parte da atribuição do guerrilheiro Pepe Tela no MPLA. Ele finalizou essa obra em 1971, mas ele só foi publicado em 1980 com a autorização do então presidente. Por quê? Porque entendia-se que se ele fosse publicado em 1971, poderia fornecer informações importantes para o exército português. Então, dado essa razão, ele não foi publicado imediatamente depois que foi finalizado. Bom, esse livro, ele narra a história de 16 guerrilheiros que eles estão ali numa base situada no Mayombe, entre a Cabinda, que fica na Angola, e Colizzi, que fica na República do Congo. As principais personagens dessa obra são o comandante Sem Medo, o comissário político João, os guerrilheiros Mundo Novo, Lutamos, Milagre, Ingratidão, o chefe de operações, professor de teoria e a Ondina. Outros personagens também aparecem no romance, mas eles têm um papel secundário na narrativa, que são Mantianvoa, Ecuicui, Verdade e o André. Os guerrilheiros, eles ficam numa base ali no meio da floresta em Mayombe, e eles estão sempre esperando alguma ação, algum combate contra os Tugas, que é como os guerrilheiros chamavam os inimigos portugueses. Em certa medida, todos esses guerrilheiros e, de um modo geral, todas as personagens do livro, elas são intelectuais. Alguns mais, outros menos, e tem uma profunda formação, principalmente os guerrilheiros, em teoria marxista. Então, não raro, durante essas pausas entre uma ação e outra, eles travam diálogos muito intrincados sobre a teoria marxista e também sobre a atuação deles nessa guerrilha aí. Tá? Durante toda a obra também perpassa ali um sentimento de tribalismo. Vários guerrilheiros pertencem a tribos diferentes de Angola, e essas tribos, elas têm culturas diferentes que acabam por gerar algum tipo de atrito, principalmente nos intervalos entre uma ação e outra, quando não há muito o que fazer, e também quando não há muita comida, e então esse sentimento de tribalismo aflora entre os guerrilheiros, e não raro acontece algum atrito. Em especial, duas tribos elas predominam durante todo o romance, que são os Kikongos e os Kibundos. Então, quase metade dos guerrilheiros pertence a uma tribo, e quase a outra metade pertence a outra tribo, que tem culturas muito diferentes. Isso é mostrado no decorrer do romance, então não raro isso gera algum tipo de atrito. Percebe-se também no romance
que vários angolanos eles são favoráveis à colonização, à exploração colonial portuguesa, né? Logo no início do livro, esses 16 guerrilheiros eles estão caminhando na selva procurando um grupo de civis que está fazendo extração de madeira para os colonizadores. Então o que eles fazem? Eles mantêm reféns esses civis angolanos durante metade do dia e uma noite e tenta passar para eles o ideal da luta, de modo que eles possam ganhar o apoio da população, que seria muito importante para o movimento. Em geral, percebe-se no livro que as decisões são tomadas de forma coletiva e às vezes se improvisavam colegiados ali, cada um dava a sua opinião e no final havia uma votação. Logo no início do livro também, eu vou dar esse exemplo aqui lendo um pequeno trecho da obra. O professor Teoria, ele machuca, ele sofre um corte profundo no joelho e não se sabe se ele deve continuar com os guerrilheiros ou se ele deve voltar para Colisée para ter cuidados médicos e assim por diante. Então eles fazem uma discussão e depois deliberam a respeito dessa decisão, se o professor Teoria fica ou volta. Então eu vou ler um trechinho para vocês que ilustra bem essa parte aí. Teoria esboçou um gesto de irritação. Eu é que sei como me sinto. Afirmo que posso continuar. Já fui tratado e amanhã melhoro. É evidente que nada está partido. É só um esfolamento sem gravidade. Mesmo o perigo de infecção está afastado. Se amanhã encontramos o inimigo, disse o comissário, e for necessário retirar rapidamente, tu não poderás correr. Querem que corra aqui para provar que poderei? Sou contra a tua participação, repetiu o comissário. Não vale a pena insistir. O chefe de operações contemplava as sombras das árvores, deitado na lona. Ouvia a conversa dos outros pensando na chuva que iria cair dentro de momentos e na casa quente de Dolisie com a mulher a seu lado. É evidente que a razão objetiva está do lado do comissário, disse o comandante. No entanto, eu compreendo o camarada Teoria. Por mim, se ele acha que pode continuar, não me oponho. Mas objetivamente o comissário tem razão. E subjetivamente? Perguntou o comissário. Subjetivamente, sabes, há vezes em que um homem precisa de sofrer, precisa de saber que está a sofrer e precisa de ultrapassar o sofrimento. Para quê? Por quê? Às vezes por nada, outras vezes por muita coisa que não sabe, não pode ou não quer explicar. Teoria sabe e pode explicar, mas não quer, e acho que nisso ele tem razão. Então, a discussão continua e no final há uma votação e o comissário perde, e, portanto, o professor Teoria continua com os guerrilheiros. Tá? Bom, na obra inteira há um narrador que ele é onisciente e onipresente, ou seja, ele tudo sabe e tudo vê. Mas como é um romance polifônico, há outras vozes também, outros narradores. A maior parte dos guerrilheiros narra um pedacinho também do romance, dando o ponto de vista dele sobre determinado aspecto ali do que está ocorrendo. A própria Floresta também ela é uma personagem muito importante na obra, porque é lá que os guerrilheiros se refugiam, é lá que eles se escondem, é lá que eles conseguem os frutos e a caça, e também muitas vezes é na floresta que eles se refugiam da própria solidão que a guerra traz. No decorrer do romance, devido a esses fatos que eu já citei, a falta de comida, a falta de ação imediata,
vai aumentando a tensão entre esses guerrilheiros e alguns atribuem esse fato ao tribalismo, né? Ao fato de um pertencer a uma tribo, o outro pertencer a outra tribo. Eu vou ler um trechinho também que ilustra bastante bem essa parte da tensão que aumenta devido ao tribalismo. Sem medo, identificou-se a uma nuvem cinzenta com fímbrias brancas que corria em revolução constante e parecia poder escapar-se, poder passar ao lado da massa de nuvens que se adensava sobre o Mayombe. O coração pulsando, seguia os movimentos frenéticos da nuvenzita que ora era ave, ora luz, ora cabelos de mulher loira, ora cavalo galopando. Dentro de si, fazia votos para que ela passasse ao lado da massa ameaçadora que a atraía invencivelmente. Por momentos, pareceu-lhe que a nuvem passaria ao lado e percorreria livremente o seu caminho precipitado. Mas ou foi um golpe de vento ou a atração. O certo é que a nuvenzita foi engolida pela massa cinzenta escura e se desfez nela. Um aperto no coração e um gesto de desalento acompanharam sua voz. Que se passa então, camaradas? Moatianvoa não esperava senão isso. Cofiou a barba, enquanto os olhos pareciam soltar-se do rosto anguloso. O que se passa é que está a haver agitação na base. Uns dizem que se não há comida é porque a direção não faz confiança no comando da base, que está dividido. Outros, porque o comandante não serve e não faz ações que justifiquem a comida. Outros, esses são poucos, dizem que a culpa é dos civis e que é preciso mudar as coisas. Aos que são pelo comandante, os Kikongos. Os que são pelo comissário contra o comandante. Os que são pelo chefe de operações contra o comissário e o comandante. Os que são pelo chefe de operações e o comissário contra o comandante. Enfim, são esses. Sem medo sorriu tristemente. E os que são pelo comandante, sem serem Kikongos, ou pelo comissário, sem serem Kimbundos? Ah, mas são poucos. Então, nessa altura do romance, entra em cena Ondina, que ela é noiva do comissário, mas ela acaba traindo o comissário com o chefe André. O comissário descobre, até porque a própria Ondina escreve uma carta para ele, e ele vai se refugiar nos conselhos de Sem Medo, e ele pede Sem Medo que vá falar com Ondina. Sem Medo, contrariado, acaba indo falar, mas ele não quer convencê-la a voltar para o comissário. Ele entende que essa decisão tem que ser dos dois. Mas ele acaba se envolvendo com Ondina. E mesmo o comissário não sabendo, o que o comissário soube é que o Sem Medo não quis convencê-la a voltar para ele. E o comissário rompe essa amizade com os dois. Essa parte, o comandante Sem Medo, ele se questiona principalmente o que fazer da vida depois que a guerra acabar, porque ele deixa bastante claro que a única coisa que ele gosta realmente de fazer é participar do MPLA e, consequentemente, da guerra. Bom, também acontece que um civil daquele lá do início do livro, que eles chamam de mecânico, ele volta para Colisée e pede para o comandante Sem Medo para fazer parte da base também, para lutar junto com os guerrilheiros. Nesse momento, o Sem Medo percebe que a luta deles está ficando mais forte e que a vitória passa a ser inevitável, porque eles estão começando a conseguir o apoio da população angolana. O clímax do romance ele é atingido, aí já parte para o final do romance, quando eles têm que efetuar uma última operação, que é tomar uma base
portuguesa que fica em pau caído. E é claro, no romance fica claro que após essa operação, o Sem Medo ele seria transferido para o leste, que ele queria sair mesmo daquela região, e o comissário assumiria o papel de comandante. Só para ilustrar também essa parte que eles são muito politizados e que frequentemente eles conversam sobre política, eu vou ler mais um trechinho em que há um diálogo entre o comissário e Sem Medo, e eles questionam toda essa parte marxista e o futuro do movimento. Ora, vamos tomar o poder e que vamos dizer ao povo? Vamos construir o socialismo. E afinal essa construção levará 30 ou 50 anos. Ao fim de 5 anos, o povo começará a dizer: mas esse tal socialismo não resolveu este problema e aquele. E será verdade, pois é impossível resolver tais problemas num país atrasado em 5 anos. E como reagirão vocês? O povo está a ser agitado por elementos contra-revolucionários, o que também será verdade, pois qualquer regime cria seus elementos de oposição. Há que prender os cabecilhas, há que fazer atenção às manobras do imperialismo, há que reforçar a polícia secreta, etc, etc. O dramático é que vocês terão razão. Objetivamente, será necessário apertar-se a vigilância no interior do partido, aumentar a disciplina, fazer limpezas. Objetivamente é assim. Mas essas limpezas servirão de pretexto para que homens ambiciosos misturem contra-revolucionários com aqueles que criticam a sua ambição e os seus erros. Da vigilância necessária no seio do partido, passar-se-á a um ambiente policial dentro do partido, e toda crítica será abafada no seu seio. O centralismo reforça-se, a democracia desaparece. O dramático é que não se pode escapar a isso.